Olá, tudo bem? Meu nome é Maite Laila, eu sou enfermeira obstetra, ginecologista e também acupunturista. Trabalho com as mulheres em todos os seus ciclos, desde o planejamento, infertilidade, ginecologia, gestação, ou seja, pré-natal, as suas questões, né, com a acupuntura, com as práticas integrativas e complementares, trazendo bem-estar e assistência baseada em evidência científica e também o coração, e também a ancestralidade, e também esses conhecimentos milenares que nós temos aí, né, de uma forma integrada e integral, assim como o parto e o pós-parto. Esse vídeo é um vídeo que eu envio para as minhas gestantes para auxiliá-las na preparação para o parto, na educação perinatal, mas você também pode enviar se você quiser, tá? Me sinto muito honrada se você fizer isso. Inclusive, deixo livre aqui para quem estiver assistindo esse vídeo também poder compartilhar esse conhecimento que eu faço com muito carinho, né? Esse conteúdo que eu faço com muito carinho para enviar para essas minhas gestantes. Vocês também podem enviar para aquela outra gestante, né, que às vezes nem me conhece, mas que está precisando desse conhecimento por alguma forma, tá bom? Hoje eu quero trazer um tema que é muito importante, né? Que é bolsa rota. O que é uma bolsa rota? Rota é um termo utilizado para quando a bolsa estoura, né? Popularmente falando. A bolsa rota, ela é algo que pode acontecer em qualquer momento da gestação, parto, né? Tanto ali no finalzinho da gestação, quanto durante o trabalho de parto, em qualquer momento. Então, quando a gente fala em nossa, a minha bolsa pode romper, não é necessariamente como nas novelas, nos filmes, né, onde a bolsa estoura e a mulher já começa contrações e logo ela já tá fazendo força e o bebê já tá saindo, né? Então, existe todo um processo, né? E quanto mais natural esse é o processo, mais a gente percebe que existe uma progressão desse processo. Então, geralmente, é claro que existem as exceções, tá, gente? Existem aquelas mulheres, né, que já começam com contrações e só sentem ali quando o bebê realmente já estão saindo? Sim, existem. Existem algumas mulheres, já acompanhei algumas assim. Mas eu sempre gosto muito de falar sobre como a gente não se prepara para ser a exceção, porque ser exceções assim são presentes que a gente ganha na nossa caminhada, né? Então a gente se prepara para ter um parto desafiador, a gente se prepara para as partes difíceis, porque se qualquer coisa que vier além disso acontecer na nossa vida, a gente sai no lucro. E se isso acontecer, ou seja, se a gente realmente tiver um parto desafiador, ok, tô preparada para esses desafios, né? Agora, se eu me preparo somente para um parto muito positivo e se isso sai do meu planejamento, como é que eu vou lidar com isso, entende? Então, é muito importante a gente se preparar também para os desafios, né? Mas esse vídeo não é sobre preparo emocional para o parto, eu tenho um vídeo só para isso, tá? E aí, você vai lá no meu canal e vai procurar, né? Um título similar a isso, preparo emocional, uma coisa desse tipo, porque tem vários por lá. Mas falando em bolsa que pode se romper antes ou depois, né? Qual é o padrão? Assim, a maioria das mulheres, a bolsa se rompe mais próximo do expulsivo, numa fase ativa do trabalho de parto, né? Quando a gente tem contrações com ritmo, uma atrás da outra, onde o bebê já está realmente fazendo muita pressão ali na pelve e a bolsa, por ser delicada, ela se rompe por causa dessa pressão, tá? Porém, em alguns casos, essa bolsa pode sim romper com 37 semanas. E aí, você não necessariamente vai entrar em trabalho de parto, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, né? Então, você pode sim entrar em trabalho de parto logo após a bolsa romper, mas você pode simplesmente não entrar em trabalho de parto. E o que fazer nesse caso, Maitê? Nesse caso, se você
rompe, né? Se a sua bolsa rompeu, vamos imaginar ali com 37 semanas, se o seu planejamento era um parto domiciliar, ainda é possível. Por quê? Porque consideramos uma gestação acima de 37 semanas uma gestação a termo, né? O que é uma gestação a termo? É uma gestação onde esse bebê já está pronto para respirar ou tem mais capacidade, né, de maturação pulmonar para respirar sozinho, para se adaptar sozinho a esse meio externo. Afinal de contas, ele estava ali dentro de uma bolsa de líquidos e ele sai, né, para um mundo totalmente aéreo, né, onde ele precisa respirar. Então, essa troca gasosa realizada pelo pulmão, ela depende da idade desse bebê. E abaixo de 37 semanas, o risco desse bebê não conseguir se adaptar, ou seja, respirar sozinho, aumenta. E se esse risco aumenta, um parto domiciliar, que é para baixos riscos, né? Riscos habituais, onde a enfermeira obstetra, ela domina esse campo, né? Ela faz e é responsável por todas as questões técnicas desse processo, assim como uma parteira também faz, uma obstetriz faz, né? Obstetras aí já é um outro assunto que a gente precisa conversar sobre atuações de cada profissional. Mas voltando ali na questão do parto domiciliar, né? Se você está planejando fazer um parto domiciliar, então saiba que se a bolsa rompe com 37, 38, ou seja, a partir de 37 semanas, o nosso planejamento de um parto domiciliar ainda está seguro. Maitê, rompeu com 36 semanas, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer estímulos para uma indução natural. A gente ainda vai ter um vídeo só sobre induções, tá? E a gente começa ali da indução menos invasiva para mais invasiva, né? Mas hoje eu não quero falar sobre indução, apesar de citar a indução, né? O que é uma indução? É quando eu estimulo o trabalho de parto para começar, se ele não começou naturalmente. Eu preciso fazer com que ele comece, certo? E a bolsa rota é uma das indicações para a gente precisar induzir, principalmente se você já não está em trabalho de parto ainda, tá? Agora, se você já está lá no meio do trabalho de parto, numa fase ativa, num expulsivo, ok, eu não vou precisar estimular, concorda? Quando é que eu vou precisar de estimular esse trabalho de parto? Quando essa gestante, ou você, né, que está gestante, rompe essa bolsa fora do trabalho de parto, antes do trabalho de parto começar, né? Tanto com 37, 38, 39, 40, independente de qual é a idade gestacional, a partir do momento que nós já estamos elegíveis a um parto domiciliar, a gente já precisa considerar, principalmente se esse é o planejamento, né? Então, falando em parto domiciliar, por exemplo, qual é a conduta? Porque a partir do momento que a bolsa estoura, a gente já não fica tão tranquila como se ela estivesse íntegra, concorda comigo? É como se uma contagem regressiva começasse a acontecer, né? Uma invisível contagem regressiva. Por quê? Porque existem recomendações, né? E essas recomendações, elas são baseadas em estudos, na maioria das mulheres, né? Então, quando a gente fala de recomendação, qual é a recomendação? Em 18 horas, a partir do momento que a bolsa se rompeu, o trabalho de parto ele precisa acontecer. Porque se ele não acontecer, a gente precisa entrar com antimicro-organismos, né? A gente precisa entrar com antibiótico, sabe? Então, a antibiótico-terapia é indicada para bolsas a partir de 18 horas, a partir do momento que ela se rompeu, tá? E aí, se a gente tem, né, alguns, por exemplo, pré-natal bem feito, todo o acompanhamento, né, a chance dessa mulher ter uma infecção de urina, uma infecção indireta, né, se é uma conduta adequada, onde a equipe não fica fazendo toque. Então, se eu tenho uma bolsa rota, eu preciso fazer restrição de toque, ou de preferência nenhum toque, porque se eu não tenho trabalho de parto, para que eu vou fazer toque, entende?
Mas eu entendo que em alguns hospitais existem protocolos, mesmo que desatualizados, tá? Não estamos aqui para criticar os protocolos desatualizados, né? Mas sim para nos atualizar. Então, quando a gente fala de métodos mais atuais, né, e mais humanizados também, porque toque fora do trabalho de parto é violência obstétrica, entende? Então, você pode colocar isso no seu plano de parto, né? E a gente também tem um vídeo sobre plano de parto. Mas, falando em bolsa rota, quando eu rompo a minha bolsa, então, concorda comigo que eu tenho um prazo para esse parto começar? E se eu não tenho sinal nenhum de início do trabalho de parto, o que é que eu posso fazer? Eu posso esperar. Muitas pessoas optam por só esperar. Porém, se dá 18 horas e eu tenho uma conduta expectante ou ativa, né? O que é uma conduta expectante? É quando eu só observo e é ativa quando eu faço algo por ela, né? Então, eu, Maitê, gosto muito da ideia de que se a bolsa rompeu, eu não tenho trabalho de parto, e se daqui 18, 24 horas em algumas equipes, elas esperam até 24 horas, né? Algumas recomendações, existem estudos que defendem 18, existem estudos que defendem 24 horas. Eu dependo também de uma série de fatores, sinais dessa mãe, sinais desse bebê, né? Então eu tô sempre monitorando essa mãe e esse bebê. Não é porque ela tá lá na casa dela, né, com a bolsa rota, que eu vou só mandar mensagem para ela uma vez no dia. Eu acompanho sempre, o tempo todo, né? E eu faço visitas para avaliar. Por quê? Porque é um sinal de que ela precisa de uma atenção mais intensa do que se ela não tivesse com a bolsa íntegra. Concorda comigo? Algo está acontecendo para essa bolsa ter rompido e eu preciso entender o que está acontecendo. Então, eu descarto a infecção. Então, a partir do momento em que tá tudo ok com a mãe, tá tudo ok com o bebê, então a gente pode sim esperar 18, 24 horas de acordo com os protocolos acordados entre a família. Então, a Maitê não toma nenhuma decisão que não seja entre vida e morte, claro, né? Que seja só dela. Todas as decisões são nossa, como família, né? Como a família toma a decisão, eu explico, tudo é sempre muito esclarecido para que possamos sempre tomar decisões em conjunto. Raras vezes a Maitê vai tomar decisões só ela, entende? E mesmo que eu tome uma decisão, eu sempre vou pedir permissão para vocês em cima da decisão que eu tomei, mesmo que de urgência, mesmo que de emergência, tá? E aí, quando a gente tem tempo para conversar antes, ok? Muito melhor. É por isso que esse vídeo existe, né? Já pensou se a gente fosse falar só sobre a possibilidade de quando é que a bolsa rompe durante o trabalho de parto? Então, durante o trabalho de parto, não tem como preparar uma mulher para o parto durante o trabalho de parto. Preparo vem antes, né? Então, falando nessa bolsa que pode se romper a qualquer momento, quando ela rompe antes do trabalho de parto, e eu entendo que eu tenho um prazo para cumprir, mesmo que o meu prazo seja mais estendido de 24 horas, porque a gente combinou assim, porque eu segui um pré-natal junto com vocês, eu sei que tem streptococcus negativo, eu sei que tem um acompanhamento rigoroso da questão urogenital, né? Eu sei que não tem vulvovaginite, nós cuidamos de tudo e tá tudo muito redondinho, a gente pode sim acordar 24 horas, né? Mas, e aí? Nós vamos combinar o quê? Vamos ficar parados esperando essas 24 horas? Porque você sabe que a partir do momento que o horário venceu, a gente precisa tomar uma conduta, que é internar, transferir. Mas se o seu sonho era um parto domiciliar, para mim faz muito sentido, então, mesmo que hospitalar, a gente começar a incentivar esse trabalho de parto, certo? E como é que a gente incentiva? Através de uma indução natural. E os métodos que eu utilizo são métodos combinados, não invasivos, levando em consideração que eu não posso introduzir nada na vagina para não levar micro-organismos para lá, certo? Então, do mesmo jeito que eu não posso levar, né, através do toque, mesmo com uma luva estéreo, o companheiro também não pode, então a bolsa rompeu, não é legal para se fazer sexo, por exemplo, tá? Então, essas recomendações, né, e esses acordos, eles são muito importantes. Então,
eu gosto muito de começar a incentivar. Por quê? Porque se o trabalho de parto engrenar, ok, legal, a gente ainda continua com o nosso plano de parto domiciliar, né? Agora, é garantido que eu vou induzir esse parto e que esse bebê vai nascer em casa ainda? Não, porque vai depender da resposta do corpo daquela mulher. Mas eu tenho uma eficácia com o meu método de acupuntura de 90% de garantia. Então, perceba que são a cada 10 mulheres, uma não entra em trabalho de parto com a minha acupuntura, né? E outra, a chance dessa bolsa se romper com 37 semanas antes do trabalho de parto é muito baixa, gente, muito baixa, né? 10% no máximo, sabe? Então, a gente precisa também entender qual é a nossa chance, né? E existe um motivo para ela se romper antes, sabe? Então, no meu caso, por exemplo, que acompanho muito bem o pré-natal e tudo mais, não tem nem 10% de chance de romper antes. Por quê? Porque um rompimento prematuro de membranas, né, tem muita relação com infecção não diagnosticada, tá? Tem a ver com o posicionamento do bebê, tem a ver com questões que quando a gente previne, a gente evita com que ela se rompa. Ah, é totalmente controlável? Não. Mas é bem evitável, é bem fácil, né? Quando a gente sabe o que a gente está fazendo, claro, de se prevenir. Então vamos imaginar aqui dentro de um cenário ideal, né? Passamos 37 semanas, não rompeu, passou 38 semanas, não rompeu, passou 39 semanas, não rompeu, passou 40 semanas, não rompeu. Ok, o trabalho de parto começou e essa bolsa pode romper a qualquer momento. Ela pode não romper nunca? Sim, ela pode não romper. Inclusive, alguns bebês nascem empelicados, né? E o bebê empelicado tem uma lenda, eu conto e repio. Ela tem uma lenda ao redor desse empelicado, né? É um bebê que nasceu com uma missão diferenciada, né? Existe uma lenda muito bonita por trás do bebê empelicado. São crianças especiais, porque também nasceram de métodos muito delicados, também muito especiais. Uma bolsa íntegra, eu vou falando e vou arrepiando. Uma bolsa íntegra, ela significa, é um símbolo de uma assistência humanizada no seu ápice, entende? Por quê? Porque eu não fiz puxo dirigido, eu não fiz Clisteler, eu não fiz nem toque desnecessariamente. Eu, Maitê, quase não faço toque durante o trabalho de parto, eu não preciso do toque para avaliar. O toque é uma das minhas várias ferramentas que eu tenho para entender aonde esse bebê tá, como esse bebê tá, como essa mãe está, onde ela está. Por que eu preciso ficar com uma reguinha a cada 2, a cada 4 horas, mensurando se ela tá evoluindo ou não de acordo com o que eu quero? Não faz sentido num parto domiciliar, entende? Agora, num parto hospitalar, quando sou eu que acompanho, eu sigo o mesmo método do parto domiciliar, tá? A questão é, sou eu nesse ambiente hospitalar que tô comandando esse processo? Ou é uma equipe diferente, ou é um médico que está de plantão, né? Então, numa hierarquia hospitalar, isso vai ficando mais complexo. É por isso que eu defendo tanto parto domiciliar, porque ali a gente tem uma autonomia num nível que é muito especial, né? Não só a gestante em fazer as suas escolhas, mas também o profissional que atua nesse ambiente, ele está ali por causa dessa afinidade, né? Mas perceba que, então, não tem uma regra de quando é que ela vai estourar, né? Ai, mas estava bem no expulsivo e estourou, que pena, queria tanto que nascesse empelicado, isso é ruim? Não, gente, a bolsa, a membrana é muito fininha, muito delicada, né? No meu modelinho aqui, eu até fiz um tecido assim, bem parecido, né? Então ela é bem translúcida, sabe, ó? Vocês não conseguem ver assim tudo, né? Mas, ó, ela é bem translúcida, né? Então a gente consegue
apalpar bem, ela é realmente muito frágil, sabe? Então, qualquer pressão a mais que esse bebê faça, né? Então, é muito comum o bebê tá fazendo pressão para descer, a mãe tá empurrando, né? Dentro da sua fisiologia, claro, porque a gente também vai falar de empurrar. Quando empurrar? Como empurrar, sabe? São tantas coisas que a gente precisa conversar, né? Mas, falando sobre bolsa íntegra ou bolsa rota, essas são as nossas questões, tá? Existem algumas coisas que eu gosto de fazer para evitar a infecção, né? Como, por exemplo, o uso do óleo essencial de copaíba após a bolsa rota. Mas isso não interfere na minha decisão de transferir quando eu preciso transferir, tá? Então, o que eu recomendo, eu gosto muito, quando a bolsa rompe-se antes do horário. Então, vamos imaginar ali, né? Cheguei em 40 semanas, Maitê. Não comecei trabalho de parto, mas a minha bolsa rompeu. É infecção de urina? A chance, então, de ser infecção de urina, de ser alguma questão, reduz-se, concorda comigo? Por quê? Porque esse é o momento esperado. Ah, mas então significa que de 37 para 40 não é esperado? Pode ser esperado, mas é menos comum, entende? O mais comum, cerca de 65% dos bebês nascem após 40 semanas, entre 40 e 41 semanas. Apenas 28% dos bebês, 25% dos bebês nascem antes, entre 37 e 40, sabe? Então, perceba que se de 25% somente nasce após 37 semanas, que também não é ruim, já tá um bebê a termo, né? Mas a gente percebe sim diferença, sabe? Existe uma diferença na sucção do bebê de 37 semanas e de bebê de 40. Existe questões que eu preciso avaliar, anemia materna, né? Como que tá essa questão da coagulação, plaquetas, tudo isso eu preciso considerar, entende? Então a minha visão ela nunca é única, específica, pontual. Ela sempre é o mais completa possível para eu entender o que está acontecendo por trás dessa bolsa que se rompe. Não é só esperado, não é só natural. Sempre existe uma explicação quando ela sai da curva. E essa explicação tem que ser encontrada pelo profissional de saúde que está assistindo essa mulher. Quer seja a parteira, quer seja um médico, né? Agora, entre as 37 e 40 é um pouco mais comum, mas sempre tem uma explicação, nem que seja o posicionamento do bebê para essa bolsa ter rompido, tá? Isso eu te garanto. E aí, uma coisa que é muito interessante é, não se preocupe se essa bolsa romper antes, a gente só precisa tomar medidas, né? E essa decisão ela precisa ser tomada. E saiba que essas decisões elas são tomadas em conjunto. Então eu vou trazer para vocês, né? Você que tá aí, minha gestante, né? Fazendo um pré-natal comigo, planejando ter um parto comigo, domiciliar ou hospitalar, saiba que se a sua bolsa rompe antes, o que você vai fazer a primeira coisa? Vai me avisar. Eu vou te perguntar sobre cheiro, sobre cor, sobre quantidade e a gente vai monitorar. Eu vou passar para você uma série de questões para você olhar, para a gente confirmar se realmente é isso, porque às vezes tem um escape de xixi e a gente acha que é bolsa, entende? Ah, não, continuamos achando que é bolsa, provavelmente eu vou na sua casa te avaliar ou você vem no meu consultório, depende de como você tá, né? Se já tem trabalho de parto estabelecido, se não tem, se tem contração, se é confortável para você, combinamos, ok, você vem no meu escritório, no meu consultório, né? Chegou aqui no meu consultório, a gente vai fazer uma série de avaliações. Se necessário, a gente vai especular, né? Colocar o espéculo. Aí tem alguns testes que a gente faz em casa também, né? Antes mesmo de considerar consultório. Então, a gente confirma se essa bolsa realmente está rota ou não. E aí, como você já está aqui no meu consultório, eu já te explico quais são as opções que a gente tem, a gente já toma uma decisão e a gente já pode começar com um primeiro incentivo, um primeiro convite para esse bebê, já que o nosso tempo começou a rodar, né? E a gente tem aí, no máximo, 24 horas para esperar. Ok? Então, a gente começa com as induções naturais e a gente vai falar sobre indução no outro vídeo, tá? E aí, não nasceu, Maitê? Qual a opção que a gente tem? Mais uma vez, a gente toma a decisão em conjunto, né? Entendendo os riscos, entendendo os benefícios de cada decisão. Afinal de contas, a gente pode estar muito próximo do hospital ou a gente pode estar longe do hospital.
tudo isso interfere na nossa decisão, né? Então, ficou dúvidas em relação a esse tema? Me pergunta. Pergunta aqui nos comentários desse vídeo, ou até mesmo no nosso meio de comunicação, no nosso grupo de WhatsApp, né? Olha, Maite, fiquei sabendo que é assim, como que é, se tiver mecônio, como que é, né? Então, eu não entro em todos os detalhes aqui, porque eu também não gosto de colocar muita caraminhó na cabeça de vocês, né? Mas, esses detalhes, assim, por exemplo, coloração, não tem coloração, tudo isso traz para mim diagnósticos, mas isso é muito fácil de eu direcionar no momento que está acontecendo, porque pode não acontecer nada, né? Mas também pode acontecer algumas coisas. E acontecendo algumas coisas, eu vou direcionando vocês conforme cada uma dessas coisas forem acontecendo. No entanto, agora, nesse momento, o mais importante é você entender que essa bolsa pode sim se romper antes, que você precisa me avisar se você suspeita disso, né? E a gente precisa fazer algumas coisas para confirmar. São coisas simples, como por exemplo, agachar e fingir que tá tossindo para ver se sai um jato, né? Como que tá? Coloca um absorvente, né? Vamos observar se tá mantendo muito úmido, se vai encher esse absorvente ou se não, sabe? Então, essas orientações eu vou passar para você lá no momento. E você não tem que se preocupar em guardar essas informações que eu tô te passando aqui, tá? Você só precisa entender que isso pode acontecer e que se acontecer, eu vou te orientar conforme você for vivenciando, né? E você precisa saber que isso existe, que existe essa possibilidade, né? E que se acontecer, você já tem uma noção de mais ou menos como eu vou te direcionar. E é por isso que esse vídeo foi feito, né? Para que você, assim, se prepare para uma possível, se é que vai acontecer isso, né? Então, mais de 60%, 70% das bolsas se rompem intraparto, sabe? Então, o que esperar, Maitê? Espere tudo. Também não espere nada. Espere, sim, porque pode ser que ela se rompa antes. E se ela se romper antes, isso vai te deixar frustrada, né? E se a gente precisar induzir antes, sabe? Antes mesmo do corpo dar os primeiros sinais, é ok pra você, né? Os métodos de indução que eu utilizo são os métodos mais naturais possíveis para que o seu corpo entenda o que está acontecendo, né? Mas também não são garantias, por mais eficazes que seja, né? Então também se prepare para essas possibilidades, porque é aquilo que eu falei. Se você se prepara e algo acontece, pronto, eu já estou preparada. E se não acontece, maravilha, eu saí no lucro. E é assim que a gente vai evoluindo o nosso acompanhamento. Me fala se você gostou também desse vídeo, né? Se você quer que acrescenta alguma coisa nele, ou se você achou que ficou muita informação. Eu gosto muito de receber os feedbacks de vocês.